Na contramão da crise que atinge as grandes redes de livrarias, lojas pequenas sobrevivem às dificuldades. Desde janeiro, o faturamento com a venda de livros aumentou mais de 9% em relação ao ano passado. Os livreiros garantem que têm a situação sob controle, ou seja, não trabalham no vermelho. Até quem tenha planos de expansão e inauguração de novas unidades no ano que vem. Professor. Essa é uma velha questão, é secular já, secular. Basta ver quando o Monteiro Lobato criou a sua primeira editora, ele criou 3, em 1917 a Monteiro Lobato Editora. Ele não tinha livraria no Brasil, ele usava as farmácias para vender livros e com muito êxito. Ele tinha tiragem de 100 mil, 150 mil exemplares e tal. Depois, na década posterior, ele participou da fundação da Companhia Editora Nacional e depois da Segunda Guerra Mundial da Editora Brasilense e tal. Um grande brasileiro que deve se lembrar toda hora, né? Sempre sua disposição para o empreendedorismo. Hoje que se fala tanto em empreendedorismo, uma grande figura foi justamente Monteiro Lobato. E sempre a discussão era que o Brasil inteiro tinha menos livraria que Buenos Aires. Eu ouço isso desde de Ninho. Faz isso daí, ó, né? E agora com a crise dessas duas grandes livrarias, entrando em situação aí de recuperação judicial, a Cultura e a Saraiva, tal, que é uma situação, alguma delas devendo mais de R$500 bilhão, né? Tem outras redes médias e menores tal, que estão crescendo por aí. Por outro lado, por paradoxal que seja, houve um crescimento na venda de livros pequeno, mas houve coisa de 3%, 4% tal. Claro que tem um papel também da internet, tem um papel de grandes redes que usam a internet, até os sebos, que foram terrivelmente prejudicados também pela internet, mas são outros fenômenos. Por outro lado, por fim, o Brasil não gosta de leitura, o Brasil não gosta de cultura. Essa que é a questão. Essa é uma velha questão que eu falo aqui há anos, né? Não há uma importância da cultura. Não é criar Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura, que eu acho que não serve para nada tudo isso. Isso aí é tudo enrolação. Os grandes países do mundo não têm Ministério da Cultura nem Secretaria da Cultura. Então é enrolação para enganar, para boi dormir, né? O que falta é escola, amar a cultura, os museus estarem abertos, obrigar as leituras, baratear o custo dos livros, é isso que é central. E ter uma elite educada. A elite paulista foi educada, hoje não é. Educada, por exemplo, a elite paulista financiou a Semana de Arte Moderna em 1922. É produto da elite, não do Estado. Hoje financiaria um show de uma dupla sertaneja. Então, com todo respeito às duplas sertanejas, mas eu podia dar outros exemplos, funk, essas porcarias que tem por aí, me desculpe usar essa expressão logo pela manhã, mas isso é subcultura, nem é cultura de massa no sentido clássico, falar da década de 60 do século passado. Então falta isso, quer dizer, a grande questão é que a cultura precisa ser algo importante. Veja na escola as leituras, eu observo o currículo escolar, a base nacional agora, veja o que se lê no ensino médio, e basta ver a prova no Enem. Bom dia, Vera Magalhães, aqui nos estúdios com a gente. Bom dia, Tiago. Vou dar também bom dia a todos aí, espero que tenha sido um ótimo fim de semana, um pitaquinho nessa questão, porque foi muito interessante uma entrevista na semana passada de um dos proprietários da Martins Fontes. Sim. Que é uma livraria aqui, nossa vizinha, também uma editora, e que sobrevive a essa onda de quebradeira no setor, porque diz que não teve aí um certo exagero, como houve por parte da Cultura, por exemplo, que era uma livraria sólida e fez um plano de expansão totalmente descabido, descolado da realidade econômica do país, e isso ajuda a explicar também um pouco da quebradeira. Então, eu acho que essas redes de livrarias vão ter que reequacionar o seu tamanho sem uma megalomania que houve aí nos últimos anos, e de acordo com a recuperação econômica. Isso tem que andar para e passo, não pode achar que vai andar descolado do crescimento econômico do resto do país, porque, como o professor disse, a cultura não é prioridade no Brasil. Quando você tem que apertar o cinto, a primeira coisa que você deixa de comprar é livro, infelizmente. Então eu acho que falta um pouco de realismo econômico por parte dos dirigentes aí dessas livrarias, e está surgindo uma campanha que surgiu espontaneamente, está crescendo nas redes sociais e em outras, para que se dê livros de presente, para incentivar que se comprem livros, para que ajude a debelar um pouco essa crise do mercado. Eu mesma vou aderir. Nesse Natal todo mundo vai ganhar livro, até criança. Que bom. Isso é uma questão, porque essa é uma questão de fundo mesmo, que nós estamos falando, que é a discussão dos livros, né? Que muitas vezes a gente fala de uma série de coisas, mas que envolve a educação brasileira.
olhar o currículo do ensino médio brasileiro é uma piada a parte de literatura, o que se lê. Não se lê mais nada, se lê resumo. Ninguém tem acesso direto ao livro. Isso é um fenômeno brasileiro, não um fenômeno mundial. Tem uma série de países da Europa que a exigência da literatura clássica é indispensável. Lembrar que durante o regime militar se fazia edições populares de clássicos da literatura brasileira e da história brasileira, e vendia-se material escolar pela FENAME, Fundação Nacional do Material Escolar. Eu até hoje tenho dicionários que são da FENAME, francês, português, etc, tal, que eram dicionários da FENAME. Ou seja, falta um interesse real do Estado. Não tinha Ministério da Cultura, mas por um lado havia, mesmo com alguns defeitos, um projeto de cultura.